Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. E para começarmos com o primeiro vídeo do ano de 2024, vamos começar com a Superliga da Grécia, onde temos a equipe do Asteras enfrentando a equipe do Ares. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Asteras, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do Asteras é a sexta colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Ares, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Ares é a quinta colocada, com 24 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Ares. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Ainda pela Superliga da Grécia, temos a equipe do Lamia enfrentando a equipe do Olympiacos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lamia, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Lamia é a sétima colocada, com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Olympiacos, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Olympiacos é a terceira colocada, com 32 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Olympiacos. Melhor opção para esse confronto, vamos também de partidas de gols. Partida acima de 1,5. Campeonato marroquino, temos a equipe do Wydad enfrentando a equipe do Raja Casablanca. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wydad, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Wydad é a terceira colocada, com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Raja Casablanca, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Raja Casablanca é a segunda colocada, com 27 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Wydad, um empate e 2 vitórias para a equipe do Raja. Melhor opção para esse confronto, vamos também de partidas de gols, já que estamos lidando com um jogo que é bastante difícil, o segundo e o terceiro colocado. Vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Superliga da Grécia, temos a equipe do AEK enfrentando a equipe do Volos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AEK, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do AEK é a quarta colocada, com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Volos, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Volos é a décima colocada, com 14 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do AEK. Melhor opção para esse confronto, temos 2. A primeira, casa, e a segunda, partida acima de 2,5. Copa da Itália, temos a equipe do Atalanta enfrentando a equipe do Sassuolo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Atalanta, pelo campeonato italiano, é a sexta colocada, com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Sassuolo, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Sassuolo é a 16ª colocada do campeonato italiano, com 16 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Atalanta e 2 vitórias para a equipe do Sassuolo. Melhor opção para essa Copa da Itália, vamos de casa. Atalanta para vencer. Superliga da Grécia, temos a equipe do PAOK enfrentando a equipe do Ofkret. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PAOK, venceu todas as suas 5 partidas. A equipe do PAOK é a primeira colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Ofkret, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Ofkret é a nona colocada com 15 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do PAOK, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Crest. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. PAOK para vencer. Na Liga Campeonato Espanhol, temos a equipe do Celta de Vigo enfrentando a equipe do Real Betis. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celta de Vigo, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. A equipe do Celta de Vigo é a 18ª colocada com 13 pontos ganhos.
Já a equipe do Real Betis, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Real Betis é a 7ª colocada, com 28 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Celta de Vigo, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Real Betis. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Real Betis ou partida terminando empatada. Empate fora. La Liga, Campeonato Espanhol. Temos a equipe do Real Madrid enfrentando a equipe do Mallorca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Real Madrid é a primeira colocada, com 45 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mallorca, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Mallorca é a 14ª colocada, com 18 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Real Madrid e 1 vitória para a equipe do Mallorca. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Real Madrid para vencer. Campeonato israelense, temos a equipe do Hapoel Petah enfrentando a equipe do Maccabi Haifa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hapoel Petah, perdeu todas as suas 5 partidas. A equipe do Hapoel Petah é a 14ª colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Maccabi Haifa, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Maccabi Haifa é a 2ª colocada com 26 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve apenas 1 vitória para a equipe do Hapoel Petah, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Maccabi Haifa. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Maccabi Haifa para vencer. Copa da França, temos a equipe do PSG enfrentando a equipe do Toulouse. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, venceu 3 e empatou 2. A equipe do PSG é a primeira colocada do campeonato francês com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Toulouse, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Toulouse é a 16ª colocada com 14 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do PSG, 1 empate. Melhor opção para essa Supercopa da França, vamos de casa, PSG para vencer. Copa da Itália, temos a equipe do Roma enfrentando a equipe do Cremonese. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Roma, no campeonato italiano, é a 7ª colocada com 28 pontos ganhos. A equipe do Cremonese, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Cremonese é a 5ª colocada do campeonato italiano da 2ª divisão, com 32 pontos ganhos. Nos últimos 3 confrontos entre as duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Roma e 2 vitórias para a equipe do Cremonese. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Roma para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Girona enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Girona, venceu 4 e empatou 1. A equipe do Girona é a 2ª colocada com 45 pontos. Já a equipe do Atlético de Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Atlético de Madrid é a 3ª colocada com 38 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Atalanta vs Sassuolo, casa, Atalanta para vencer. Al-Wehda vs Raja Casablanca, partida acima de 1,5. Lamia vs Olympiacos, partida acima de 1,5. Hapoel vs Maccabi Haifa, fora, Maccabi Haifa para vencer. Roma vs Cremonese, casa, Roma para vencer. PSG vs Toulouse,
casa, PSG para vencer. Real Madrid versus Mallorca, casa, Real Madrid para vencer.